Sabe quando a gente olha para o tanto de lei que existe no Brasil e pensa, nossa, que confusão? Pois é, pode até parecer, mas na verdade não é bem assim. Existe uma lógica, uma estrutura bem clara, uma hierarquia. E é justamente isso que a gente vai desvendar hoje para entender como essa organização funciona. E para começar, vamos com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. Será que uma lei lá do município pode ser, entre aspas, mais forte que uma lei federal? A resposta para isso, acredite, está toda na forma como as nossas leis são organizadas hierarquicamente. E é isso que a gente vai entender agorinha. E para a gente conseguir visualizar essa organização toda, tem uma imagem que ajuda muito, a de uma pirâmide. Pensa numa pirâmide. É o jeito mais fácil de entender que, no direito, nem toda norma tem o mesmo peso, nem ocupam o mesmo lugar no sistema. Essa ideia não surgiu do nada, tá? A base dela é a famosa pirâmide de Kelsen. Foi um jurista, Hans Kelsen, que sacou que o sistema de leis funciona de forma hierárquica. É bem simples de entender, na verdade. Pensa assim, uma norma que está mais embaixo só vale porque tem uma outra mais em cima que dá validade para ela. A de cima, basicamente, fundamenta a de baixo. Uma sacada genial, né? Então, que tal a gente fazer isso na prática? É exatamente o que vamos fazer agora. Vamos construir juntos, passo a passo, a pirâmide do nosso sistema jurídico aqui no Brasil. E claro, a gente começa por onde? Pelo topo. E lá no topo, no ponto mais alto de todos, o que a gente encontra? A lei mais importante do país, a norma que serve de base para todas, absolutamente todas as outras. A gente está falando, é claro, da Constituição. Ok, então no ápice da pirâmide está a nossa Constituição Federal, a de 1988. E aqui tem um detalhe super interessante. Tanto o texto original dela, aquele que foi escrito lá em 88, quanto as emendas constitucionais, sabe, aquelas mudanças que são feitas nela de tempos em tempos? Pois é, os dois têm exatamente o mesmo peso. Eles ocupam o mesmo lugarzão lá no topo. Não tem hierarquia entre eles, não. Mas um ponto de atenção aqui. A Constituição não está sempre sozinha lá no topo. Tem uma categoria bem especial de norma que pode sim chegar nesse mesmo nível. São os tratados internacionais que falam sobre direitos humanos. E é aqui que a coisa fica um pouco mais detalhada. Um tratado de direitos humanos pode ter dois status diferentes aqui no Brasil. Presta atenção. Se ele for aprovado seguindo um processo todo especial, ele vira um equivalente a uma emenda constitucional, ou seja, sobe lá para o topo da pirâmide. Agora, se ele for aprovado pelo processo normal, ele ganha um status que a gente chama de supralegal. Isso quer dizer que ele fica acima das outras leis, mas ainda um degrauzinho abaixo da Constituição. Tá, mas que processo especial é esse, afinal? Bom, o caminho é exatamente o mesmo para se aprovar uma emenda à Constituição, o que já mostra a importância do negócio. O tratado tem que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E não é uma votação qualquer, não. São 2 votações em cada casa. E mais, precisa de um apoio gigante, de pelo menos 3/5 dos parlamentares em cada uma dessas votações. E a gente tem um exemplo prático disso, para não ficar só na teoria. A Convenção de Nova York, que é sobre os direitos das pessoas com deficiência, foi o primeiro tratado internacional que conseguiu passar por todo esse processo rigoroso. O resultado? Ela foi incorporada no nosso sistema com força de Constituição. Está lá no topo. Beleza? O topo da pirâmide, então, está bem entendido, né? Agora, vamos descer um degrau. A gente vai entrar agora no mundo das leis, aquelas que a gente vê mais no nosso dia a dia. Nesse nível, a gente tem principalmente 2 tipos de lei, a lei complementar e a lei ordinária. A diferença básica entre elas é o assunto que cada uma trata e também o número de votos necessários para aprovar. Mas aqui vem o ponto mais importante, o pulo do gato. Apesar de uma se chamar complementar, não existe hierarquia entre elas. Uma não é mais importante que a outra. As duas estão ali, no mesmo degrau da pirâmide. E falando nisso, agora a gente vai entrar num dos maiores mitos do direito aqui no Brasil. É uma coisa que gera uma confusão danada, mas que a gente vai resolver de uma vez por todas. Lembra daquela pergunta lá do começo? Então, vamos voltar para ela. Uma lei federal é sempre, por definição, mais forte ou superior a uma lei estadual ou a uma lei municipal? A resposta, gente, é um grande e sonoro não. Esse é um erro muito, muito comum. A verdade é que, do ponto de vista da hierarquia, as leis federais, estaduais e municipais estão todas no mesmo nível. Ué, mas então como é que a gente resolve um conflito entre elas? Se não é por hierarquia, é pelo quê? A palavra-chave aqui é competência. A Constituição Federal divide os assuntos e diz quem pode legislar sobre o quê.
Se o assunto é da competência do município, por exemplo, a lei municipal é que vai valer. Simples assim. E é por isso que, em alguns casos, uma lei municipal pode sim prevalecer sobre uma federal. Não porque é a mais forte, mas porque é a competente para aquele assunto. Bom, já vimos o topo, vimos o meio, agora chegamos na base da nossa pirâmide. Aqui embaixo, abaixo das leis, a gente encontra outros tipos de normas que têm um papel super importante, que é o de detalhar as coisas. Essas são as chamadas normas infralegais. O nome já ajuda, né? Infra quer dizer abaixo. Elas estão abaixo das leis. A função delas é basicamente dar suporte, é fazer com que a lei que está lá em cima possa ser aplicada na prática. E o papel delas é bem específico. Elas não podem inventar moda. Não podem criar um direito novo ou uma obrigação que a lei não previu. A única função delas é detalhar e explicar como a lei vai funcionar na prática. Quer exemplos? Decretos regulamentares, portarias, instruções normativas, tudo isso entra nesse balaio. Mas cuidado para não confundir uma coisa. Uma coisa são os decretos regulamentares, que a gente acabou de ver, que estão lá na base da pirâmide. Outra coisa, bem diferente, são os decretos autônomos. Estes últimos, sim, são normas primárias. Eles têm força de lei. Por quê? Porque a própria Constituição dá a eles o poder de criar regras sobre alguns assuntos bem específicos. Certo, montamos a pirâmide inteira. Mas aí fica a pergunta, né? Tá, mas e daí? Por que é importante entender tudo isso? Qual a aplicação prática dessa história toda? O resultado é este que a gente vê. Uma estrutura que mostra que o nosso sistema de leis não é uma bagunça. Pelo contrário, ele é organizado, ele é coeso. Do topo até a base, cada pecinha tem o seu lugar e a sua função, e cada uma delas só existe porque a peça de cima dá a permissão, dá a validade. E tudo isso nos leva à regra de ouro, a consequência mais importante de toda essa pirâmide, a supremacia da Constituição. Isso significa que nenhuma norma, mas nenhuma mesmo, pode ir contra o que a Constituição diz. Ela é a chefe de tudo, a norma que fundamenta todo o resto do sistema. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se a Constituição é a chefona, se ela está lá no topo de tudo, como é que a gente garante que todas as outras normas abaixo dela vão realmente obedecer? Que mecanismos existem para isso? Porque, no fim das contas, é garantir essa obediência que mantém todo o sistema de pé.